aqui com um estudo um pouco mais aprofundado sobre nossa literatura e vamos estudar os gêneros textuais e os tipos de gêneros textuais. Começamos agora com os gêneros textuais. Bem, o que são gêneros textuais? São variados tipos de texto que se enquadram através da sua forma de passar para o leitor, a sua estrutura, o objetivo do texto. E aqui tem alguns gêneros textuais que a gente vai falar um pouco, que aqui tem o conto. O conto é uma narrativa que ele mostra fatos para o leitor e com um único objetivo, com uma única problemática. Então um conto é um texto literário que ele tem um único objetivo de narrar um fato, um enredo que não se modifica, mas sim possui uma linha. A crônica é um texto narrativo curto, também com a ideia central, uma única ideia central e uma problemática que vai até o final. Interessante da crônica que a crônica traz problemas do cotidiano. Tem um problema na sociedade, o gênero textual crônica, ele aborda temas da sociedade. O poema não tem muita explicação. Eles são divididos em versos e o poema ele tem como característica organizada por verso, usa figuras de linguagem como a metáfora, a ensonância e a aliteração. Exemplos de poema é A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, e Romanceiro, da Inconfidência, de Cecília Meirelles. São exemplos de livros que possuem poemas. Um ensaio é um do gênero reflexivo. Aqui, um ensaio é um do gênero reflexivo que o autor discorre sobre um determinado assunto e mantém livre. Ele exemplifica um assunto e, a partir desse assunto, ele aborda outros variados temas que está diretamente ligado ao tema central. Biografia, como já disse, todos nós já conhecemos. A biografia conta a história de um autor, de um filósofo, de qualquer pessoa que tem alguma relevância na sociedade. Também pode ter nosso texto biográfico, um texto sobre nossa vida. Qual foi os livros que a gente escreveu, entre outras coisas, baseado em documentos diversos. Então, a biografia, ele é como se contasse a história de um autor, de um escritor, entre outros. Diário. O diário é um gênero de caráter pessoal, usado por uma pessoa. Muitos adolescentes, muitas jovens antigamente, não sei hoje, mas tinham o quê? Um diário. O que o diário fazia? Ela escrevia tudo o que acontecia durante o dia pela noite. Onde aconteceu isso, por exemplo, me apaixonei por tal pessoa, fui tomar um sorvete. Então, o diário é algo mais pessoal, entendeu? A notícia é um gênero jornalístico que tem característica informar ao autor. Por exemplo, houve um assalto a um banco na cidade de Catu. Quando tem a notícia, tem um jornal, ele vai dar o quê? A notícia de que houve um assalto. Então, tem caráter informativo. O artigo de opinião é um texto de caráter argumentativo que tem como característica o autor expressar a sua opinião sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Eles também são colocados em jornais, em revistas. Sempre tem assim, tem uma notícia, por exemplo, roubou um banco e tem alguém que fala sobre isso, sobre o ocorrido. Essa pessoa está emitindo a sua opinião de forma clara. Então esse aqui é um artigo de opinião. Romance. Romance já é um pouco mais extenso, é um texto um pouco mais extenso que
aborda uma problemática, muitas vezes de um casal, muitas vezes de uma família. Então, a gente vê muito isso aqui, o romance, em novelas. A novela, muitas vezes, se passa uma problemática em cima de um casal, e é a mesma coisa que acontece no romance. Quem lembra do livro Romeu e Julieta, de William Shakespeare? Então, o romance tem essa característica. Agora, a resenha é um comentário sobre algum tipo de cultura. Oxe, Tarcísio, como assim? Exemplo, para ficar mais fácil. Tem uma peça teatral na cidade de Catu. Alguém vai escrever uma resenha, vai falar um pouco sobre o que esse teatro essa peça teatral vai abordar, vai dar sua opinião, mas de forma lúdica, mas de forma o quê? Objetiva, de forma lúdica. Além de apresentar esse objeto cultural, a resenha tem caráter crítico, isto é, ela emite a opinião do seu autor. Foi o que eu falei, né? Ele emite a opinião do seu autor na resenha, né? O e-mail é o gênero novo que é advento da internet. Que mandamos e-mail através da internet, no caso, através do nosso e-mail. E é um texto que tem caráter explicativo, informativo, entregar algo documentado. Então, o e-mail tem essa característica. O que é o verbete de dicionário? O verbete de dicionário é um texto que procura de forma mais sintética e objetiva possível definir uma palavra, dando conta das suas mais variadas acepções. Bem, é como se eu pegasse uma palavra e dasse as características, dasse sinônimos a essa palavra. Por isso que o nome é verbete de dicionário. Manifesto. Manifesto é um texto programático no qual seu autor expressa seu posicionamento frente a um assunto polêmico. Tem um assunto polêmico que diretamente vai me afetar, eu escrevo um manifesto. Se eu concordo ou discordo, na maioria das vezes é uma discordância de um tema polêmico. Manifestos geralmente têm a intenção de causar impacto e persuadir seus leitores. E o bilhete, o último aqui, sobre gêneros textuais, eu quero passar uma informação curta, rápida, de forma objetiva para uma única pessoa. Eu escrevo um bilhete. Então, bilhete rápido, curto e objetivo. Bem, agora vamos falar agora um pouco sobre... A gente não falou sobre gêneros textuais, agora vamos falar os tipos de textos. Dissertativo, argumentativo e entre outros. Continuando o nosso estudo sobre a literatura e sobre os gêneros textuais, vamos falar agora dos tipos textuais. O primeiro tipo aqui é a narrativa. Narrativo ou a narrativa, que, como já diz, né? O autor narra uma história, um autor conta uma história. Descritivo. Um texto descritivo, já diz o nome também, né? Vem para descrever algo, vem para descrever algum tema, fazer uma descrição de algo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Um notebook. Um notebook, se eu fosse fazer um texto descritivo, eu ia falar o quê? Um notebook tem teclado, tem tela touchscreen, tem carregador, tem fonte. Então, eu estou descrevendo algo. O texto dissertativo. Muitas vezes a gente vê o texto dissertativo e argumentativo em textos para fazer concursos públicos, fazer o próprio Enem. A gente usa o texto dissertativo, dissertar sobre um tema. Você não expressar sua opinião na primeira pessoa, mas mostrar, relatar algo, alguma problemática da sociedade. O texto injuntivo quer dizer que é um texto que tem de caráter
impositivo. Como assim? Uma imposição, uma ordem. Uma ordem, uma imposição. Então esse é o texto injuntivo. O explicativo já diz, né? Tem um que é para descrever e o outro para explicar. E aqui é um texto explicativo. E o texto preditivo, como já diz esse pré aqui, ó, quer dizer o quê? Que vem antes, que algo vai acontecer, então ele antecipa o que vai acontecer, como por exemplo os boletins meteorológicos, que ele faz o quê? Vai chover daqui a 2 dias. Então ele já adiantou com um texto preditivo, afirmando que vai chover ou vai fazer sol. Então, esses são os tipos de gêneros textuais, são os tipos de texto. E na plataforma vai ter várias atividades que vai ficar mais objetivo, vocês vão entender melhor. E alguma apostila também eu vou disponibilizar. Obrigado pela atenção de todos. Vamos para cima do Enem.